ministrar a palavra do Senhor através desta programação para que ela chegue na sua casa, para que ela chegue aí no seu celular e você possa compartilhar conosco da palavra do Senhor. Salmos capítulo 124, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu quero falar nesta manhã com vocês sobre os cuidados de Deus em nossas vidas. Os cuidados que Ele tem diariamente conosco. Para nós evangélicos que já conhecemos o amor de Deus, que já recebemos Jesus em nosso coração quando Ele se manifestou para nós, trazendo-nos a condição de libertação dos nossos pecados, nos dando vida, e que hoje já somos salvos, que já recebemos tudo isso que eu acabo de falar, mas muitas vezes ainda não entendemos totalmente a dimensão dos cuidados de Deus. Você ainda não conhece o amor de Jesus. Você que ainda não conhece e não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou até já recebeu, mas não conhece ou não reconhece as suas maravilhas, ou ainda não viveu as maravilhas de Jesus na sua vida. Então, nesta manhã, eu quero declarar aqui alguns cuidados, algumas coisas maravilhosas que o Senhor faz em nossas vidas, que o Senhor tem feito em nossas vidas, e muitas vezes nós nem percebemos isso. Eu quero que você conheça algumas dimensões dos cuidados de Deus em nossas vidas. A primeira dimensão do cuidado de Deus, como nós vimos aqui no versículo 2, é a sua presença constante ao nosso lado, nos fazendo companhia o tempo todo. Nós até temos alguns bordões, algumas frases prontas a respeito disso. Quando alguém nos pergunta: você está sozinho? E a nossa resposta por muitas vezes é: não, Deus está comigo. Ah, você está indo sozinho? Não, Deus está indo comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo não se ausentam da nossa vida. Não nos abandona em tempo nenhum. Em tempo nenhum.
não nos deixa sozinhos, hora nenhuma. Sempre eles estão conosco. Sempre estão cuidando de nós. Eu quero lembrar aqui de uma situação que me ocorreu em fevereiro de 2008. Eu estava indo para São Paulo e na rodovia dos trabalhadores, ali nas imediações da entrada do aeroporto, o capô do meu carro levantou. Bateu no vidro, quebrou o para-brisas. E eu estava uns 100 por hora do lado à esquerda. Eu perdi totalmente a visão da frente. Não enxerguei mais nada, porque o capô tapou tudo. E naquele momento eu senti a presença de Deus comigo, porque eu não me apavorei, eu não fiquei nervoso, eu não entrei em pânico, simplesmente olhei pelos retrovisores. Abaixei um pouco a velocidade e olhando pelos retrovisores eu fui saindo, né, atravessando a pista, lá do lado esquerdo, ali já são 4 pistas, fui atravessando para o lado direito até parar lá do outro lado, sem nenhum problema, sem nenhum arranhão, né? Eu senti ali então a presença de Deus guardando a minha vida, me livrando de um acidente de consequências às vezes maiores, né? Porque poderia, né, eu bater num carro, capotar o carro, bater enfim, causar ali um dano de proporções gigantescas. Nós é que por muitas vezes nos afastamos de Deus. Procuramos fazer coisas que desagradam a Deus. Nos envolvemos com situações, nos envolvemos com coisas que são erradas diante de Deus, que Deus abomina. Quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, quero te dizer para você, meu querido ouvinte, você que está participando conosco aqui do programa Visão Cristã, através da Mega FM 879. Deus não habita no pecado. Não. Deus não habita no pecado. Então, logo quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fazendo coisas erradas, quando nós estamos contrariando os mandamentos de Deus, nós estamos sozinhos. Deus não está conosco. Eu sempre, nas minhas conversas com alguns amigos, pessoas com quem eu estou sempre compartilhando a minha vida, eu digo sempre algo interessante, eu acho interessante. Você está viajando por uma rodovia onde o limite de velocidade máxima é 120 por hora. Então, você está na sua viagem, você ora, pede a Deus que esteja com você, guardando a sua viagem e começa a viajar. Enquanto você está a 120 por hora, Deus está com você no carro. Quando você passa para 121, 122, 130, Deus não está mais. Você está sozinho. Porque Deus ele não infraciona a lei. Ele cumpre a lei. Deus não anda fora da lei. Então, se você está andando a mais de 120, você está sozinho. Deus não está com você, porque Ele não anda fora da lei. Então, fique esse alerta para você, né? Quando nós estamos a mais de 120, eu não estou querendo a presença de Deus no meu carro, porque eu estou fora da lei. Isso às vezes nos incomoda, viu, amados?
Por muitas vezes isso nos incomoda, mas é uma realidade. E ainda, por muitas vezes nós reclamamos: ah, Deus me abandonou. Eu estou fazendo as coisas fora da lei e ainda digo: Deus me abandonou. Deus não está sendo justo comigo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Deus não te abandonou, não. Ele está te observando de longe. Ele está ainda ao seu lado, te observando de longe. Você é que não percebe. Deixa eu te dar um exemplo de como é a presença de Deus em nossa vida. Um exemplo do nosso dia a dia. Você pega o seu filho, a sua filha, uma criança, vai para uma praça com ela para ela brincar. Vai lá, você e sua esposa, seu filhinho. Deixa ele lá brincando na areia, no balanço, enfim, ele está lá brincando. E vocês ficam sentados num banco observando de longe a criança brincar. E a criança, ela brinca tranquila e segura, porque ela sabe que o papai e a mamãe estão ali do lado, olhando, guardando ela. Quando ocorre alguma coisa errada, por exemplo, a presença de um cachorro, a presença de uma pessoa estranha, ela imediatamente olha para o banco, de onde virá o socorro dela, e corre para lá. Lá está a segurança dela. Lá está o seu socorro bem presente, no seu pai, na sua mãe. Ela sabe que pode contar com o papai, com a mamãe, que eles estão ali perto o tempo todo. Ela confia nisso. Assim deve ser nós, na presença de Deus. Deus está ali e nós confiamos. Mas se a criança sai da presença dos pais, entra no outro lado, onde ela sai da visão dos pais, quando vier o perigo, ela não tem o socorro imediato. Ela vai olhar lá para o banco onde o papai e a mamãe estão, não vai enxergar, porque ela saiu da presença deles naquela hora. Com relação a Deus, amados, também é assim. Nós precisamos sempre estar sentindo a presença dele por perto. Não podemos nos distanciar, porque o inimigo não perdoa. Então, se nós percebemos em algum momento da nossa vida que estamos nos distanciando de Deus, assim como a criança nesse exemplo que Deus está distanciando dos seus pais, ela precisa imediatamente voltar para a visão, para a presença e a visão dos pais. Assim como nós também, se estamos nos distanciando de Deus, precisamos voltar para perto de Deus, para onde nós possamos enxergá-lo. Como é bom sentirmos a presença do Pai. Como é bom termos a proteção do Pai em todos os momentos difíceis da nossa vida. Isso é bom demais, amados. A presença do Pai, a presença de Deus na minha e na sua vida, naquele momento de luta, naquele momento de perigo, ela é de extrema importância. Ela que nos dá força para lutar, ela que nos dá coragem para ficar, para continuar, para estarmos ali seguros da presença de Deus. Isaías capítulo 41, no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo.
não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento na minha destra fiel. Preste atenção. Que manifestação linda da presença de Deus em nossas vidas através da sua palavra. Eu e você precisamos apenas confiar neste Deus, confiar em sua palavra. De quanta coisa nós já fomos livres, porque Deus estava do nosso lado, estava presente em nossas vidas. Assim como o exemplo da criança na praça que eu acabei de dar. Sabemos que Deus está ali nos olhando, nos guardando. E a segunda dimensão da presença de Deus, no versículo 6, é que Deus não nos deixa nas mãos do inimigo. Não, não deixa. Ele nos protege o tempo todo. Ele nos guarda o tempo todo. Há muitos inimigos querendo nos estraçalhar com as suas garras afiadas. O mundo, com as suas ofertas de prazeres. O diabo, com as suas 1001 fantasias de engano. E a nossa carne, a nossa alma, cheia de desejos pelos prazeres e pelo pecado, se torna então uma presa fácil. Se torna então um alvo fácil para o inimigo. Muitos, com medo do inimigo, procuram proteção nas coisas do próprio inimigo. Procuram se envolver pedindo proteção diante das coisas que ele oferece como supostas proteções. Meu amado ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, se você teme a Deus e o serve de todo o teu coração, como ensina as Sagradas Escrituras, esteja certo de uma coisa: você jamais será entregue nas garras do inimigo. Jamais. Você pode passar por aflições, tribulações, amarguras, tristezas, coisas da vida, reveses da vida, mas jamais Deus o entregará nas mãos do inimigo quando você o teme, quando você o obedece. Entenda uma coisa: Deus está aí do teu lado, te fazendo companhia. As mãos do Senhor Jesus estão sobre você, te guardando. O Espírito Santo do Senhor habita em você, te dando direções, te dando conhecimento, intercedendo por você, como diz as Sagradas Escrituras, até com gemidos inexprimíveis. Conheça o poder de Deus. Conheça a salvação em Cristo Jesus. Conheça as disposições do Espírito Santo sobre a sua vida. E fique certo de que você pode contar com Ele. Amém? Que você pode contar. Ele está
do seu lado, te guardando. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, no versículo 19, nos diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eita glória, aleluia, palavra grande e maravilhosa. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão sobre você, porque Deus diz: eu estou contigo para te livrar. Receba essa palavra no seu coração. Entenda que o poder de Deus está com você, está sobre a sua vida para te livrar dos ataques do inimigo. Preste mais atenção. Deus está aí do seu lado, te guardando, te protegendo. Aleluia. E uma terceira dimensão dos cuidados de Deus, está no versículo 7 do texto que nós lemos, é a libertação. Lembram quando nós éramos meninos e preparávamos armadilhas para pegar passarinhos? Hoje as crianças não fazem mais isso. Ou seja, elas são as presas das armadilhas. Mas na minha infância eu fiz muito disso. Preparar arapuca, peneira, né? Com a estaquinho e o barbantinho, a linha de pescar. Armadilhazinha para laçar o pezinho do passarinho. O visgo. Visgo é um produto da abelha que gruda, né? Você colocava onde os passarinhos assentam na madeirinha ali, ele sentava e ficava preso ao visgo. Eram armadilhas. Assim é o inimigo. Assim é Satanás e seus demônios. Eles nos preparam armadilhas para laçar a nossa alma, para nos prender, para nos aprisionar o nosso espírito naquilo em que ele se propõe, através de armadilhas aparentemente suntuosas. A fama, poder, riqueza, jogos, cassinos, rifas, drogas, pornografia, prostituição, luxúria e uma série de outras armadilhas que ele prepara todos os dias para que caiamos nela. Talvez você já tenha caído numa dessas armadilhas do inimigo. Eu caí em algumas armadilhas que o inimigo preparou para a minha vida. Talvez você tenha caído numa outra armadilha que eu até nem citei aqui, e você esteja preso nela até hoje. Eu quero dizer para você que está sintonizado aqui conosco na Mega FM 879. Jesus pode te libertar. Jesus te liberta. Jesus quebra esses laços e te liberta gloriosamente. Você crê nisso? Meus queridos, em dado momento da minha vida, eu estava totalmente preso nas armadilhas que Satanás preparou para mim. Não era uma só, não, eram várias. Eu estava preso em várias armadilhas que ele havia preparado. Mas no momento em que eu recebi a palavra do Senhor Jesus no meu coração, que eu recebi o amor de Jesus no meu coração, eu fui liberto de todas aquelas prisões.
Eu tinha no meu coração, eu tinha na minha vida, eu tinha na minha mente, que para mim não havia mais salvação. O inimigo havia colocado isso na minha mente. Você já pecou demais. Daniel, você já pecou demais. Você já é meu. Você vai para o inferno comigo. O inimigo me dizia essas coisas. E eu acreditava nessas coisas que ele estava me dizendo. A tal ponto, amados, que eu já pensava comigo, e eu até dizia para algumas pessoas com as quais eu compartilhava dos meus pecados e das minhas prisões, eu não tenho mais jeito. Eu já pequei demais, eu já vou para o inferno mesmo, então eu vou aproveitar o máximo dessa vida. Então eu fazia mais coisas erradas, mais e mais, me aprisionava mais e mais. Mas um dia eu ouvi uma palavra. Um dia eu ouvi uma palavra que me deu esperança. Aonde exagerou-se o pecado, aonde o pecado aconteceu demais, a graça do Senhor Jesus cobriu. Aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus em salvação. E o pregador completava essa palavra dizendo: Você que está aqui neste ambiente, que Satanás tem dito a você que para você não tem mais jeito, que você já é dele, é mentira. Jesus pode te libertar agora. Jesus pode te libertar agora. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Conheça as verdades do Cristo, do Senhor dos senhores, daquele que tem poder e domínio, inclusive sobre demônios. Essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é o Filho do Deus vivo, que nos trouxe liberdade para sempre. Precisamos apenas confiar nele, aceitar que ele seja o nosso Senhor e Salvador, único Senhor e único e suficiente Salvador. O próprio Jesus continua dizendo: se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis libertos. Meus queridos, eu tomei posse desta palavra. Eu voltei a crer, eu voltei a acreditar nos Deus do impossível. Eu entreguei naquele momento a minha vida ao poderio do Senhor Jesus. Não teve nada para ninguém. Jesus me libertou. Jesus me recebeu. Jesus me conduziu. Jesus me socorreu naquele momento precioso. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu coração. Me perdoou. Me recebeu de volta à sua seara, ao seu aprisco, e me deu vida, e vida com abundância. Como diz a sua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o perdão, superabundou o amor de Cristo pela minha vida. E hoje, eu sou um homem liberto, um homem de Deus, um homem que vivo na presença do meu Deus, que creio, confio, acredito e recebo Ele como meu Senhor. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te dê graça nesta semana, que você possa se conduzir em amor e no amor de Jesus Cristo. Amém?
A paz do Senhor, fica com Deus.